Olá, eu sou a Rosa. Estamos aqui outra vez para fazer o nosso meditando e mais um estudo aí sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a queda e a redenção do homem. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e dá seu like. Então vamos aí ao nosso estudo de hoje. No nosso estudo de hoje vamos ver um pouco sobre o erro, sobre redenção. Mas como a Bíblia chama o erro? Nós vamos ver aqui em 1 João 3,4, que diz assim: todo aquele que comete pecado quebra também a lei, e pecado é o quebrantamento da lei. Então a Bíblia chama o erro de pecado. Mas como acontece esse pecado dentro do ser humano? Em Tiago 1,15, a primeira parte do verso diz assim: depois de haver a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Então perceba que o erro ou o pecado, conforme a Bíblia chama, ele não acontece assim de repente. Aquela história de, quando eu vi já tinha acontecido. Isso não é verdade. A Bíblia diz que existe um passo antes do pecado. Existe a concupiscência, ou seja, existe o desejo, o alimentar daquele desejo e então a consumação daquele desejo que acaba se tornando o pecado. Aqui diz que dá a luz ao pecado, ou seja, o pecado nasce a partir disso. Agora, se nós temos a concupiscência que dá a luz ao pecado, o que acontece então como consequência desse pecado? Aqui em Tiago 1,15, na última parte, né? Nós lemos Tiago a primeira parte, agora vamos ler a última parte. Diz assim: e o pecado sendo consumado gera a morte. Então perceba que é toda uma cadeia de acontecimentos. Existe a concupiscência, ela gera o pecado e o pecado gera a morte. Mas você pode me dizer, tantas pessoas erram, fazem tantas coisas erradas e não morrem. Elas não morrem de imediato, mas existem mortes que vão acontecendo dentro da pessoa. Existe a morte espiritual, que ela acontece quando a pessoa erra. E também a morte física, que acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde. Mas pior do que qualquer uma dessas mortes é a morte eterna, que o pecado traz consigo essa morte eterna. Aqui em Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, e por isso todos pecaram. E 1 Coríntios 15:22 diz assim: todos morrem em Adão. Ou seja, através de um homem, todos nós herdamos essa natureza que faz com que nós tenhamos um certo apreço pelas coisas que são erradas. E isso você pode ver até numa criança. A criança, ninguém precisa ensinar para que ela faça as coisas erradas. E mais interessante é que ela sabe, mesmo que ninguém tenha ensinado, que algumas coisas que ela faz são erradas. Então, isso prova que em maior ou menor grau, a gente sempre sabe que está fazendo alguma coisa errada. E a Bíblia fala em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Se você é mulher e já deu à luz, sabe que as dores de parto, elas começam bem devagar, espaçadas. Depois elas vão aumentando de intensidade e elas vão diminuindo o espaço, o intervalo entre a frequência entre uma contração e outra. E aqui diz que a criação de Deus está gemendo como que estivesse com dores de parto. Eu não sei se você já percebeu que os acontecimentos do mundo estão numa velocidade gigantesca. Terremotos, catástrofes, maremotos, tsunamis, tudo está começando a acontecer com intervalos muito pequenos. Não parece dores de parto? Porque antes
Os terremotos, eles aconteciam com um espaço muito grande entre um e outro. E parece que agora as coisas estão sendo cada vez mais rápidas. É como se de verdade a natureza estivesse se contorcendo, não suportando mais como a maldade do homem está crescendo assustadoramente. Mas se isso é real, por que Cristo ainda não voltou a essa terra? Como nós falamos no outro Meditando, que Cristo fez uma promessa de voltar, de novamente vir a esse mundo. Por que será então que ele já não veio e acabou com toda essa confusão e organizou esse mundo? Aqui em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então perceba que Jesus está demorando a retornar a este mundo para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a sua palavra, de ouvir a pregação do Evangelho, essas boas novas que é possível encontrar salvação através de Cristo Jesus. Mas nós ouvimos muitas coisas do tipo: mas eu sou do bem, eu não preciso de Jesus para me salvar. Essa história de salvação em Cristo Jesus, isso não tem fundamento. Eu posso me libertar dos meus próprios erros, eu posso me transformar, me tornar uma pessoa melhor. Mas em Jeremias 13:23 diz assim: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Então, não é possível a nós, por nós mesmos, determinarmos fazer o bem. É necessário que a força de Cristo, a força de Deus, do seu Espírito, esteja atuando dentro dos nossos corações para que nós tenhamos dentro de nós a vontade de sermos melhores, a vontade de fazermos aquilo que é correto diante de Deus. E quando então serão definitivamente removidos nossos erros? Aqui em 2 Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E também em Sofonias 3,9 diz assim: nesse tempo darei aos povos uma língua pura, para que todos invoquem o nome de Jeová, a fim de o servirem de um só acordo. Então, nesse dia, quando Cristo retornar a essa terra, ele dará a cada um de nós uma pureza total de vida. E então, retirará de nós para sempre essa natureza pecaminosa, essa natureza que nós herdamos lá dos nossos primeiros pais. E ele transformará a nossa vida para que sejamos puros diante dele. E em Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, não devemos pôr em dúvida a existência do mal, a existência do erro, mas também devemos entender que através de Cristo nós temos o escape, nós temos a salvação, nós temos a possibilidade de almejar uma terra diferente, uma nova terra, em que aqui diz: não haverá mais dor. Já pensou que coisa boa? Não termos mais que sofrer? E diz também que não haverá mais mortes, não haverá mais a separação da morte. Como é duro ter que dizer adeus a alguém que foi embora, que partiu, que morreu. Mas ali diz que nunca mais haverá essa dor da separação, essa dor da morte. Então, que nós mantenhamos em nós essa esperança de um dia estarmos com Cristo, que nós o aceitemos como o nosso Salvador e o Senhor de nossa vida,
para que então ele possa nos levar para essa terra que aqui diz que não haverá mais morte, nem choro e não haverá mais erro, não haverá mais pecado. E como nós lemos que o pecado traz consigo a morte, não havendo mais pecado, a morte também deixará de existir. Vamos fazer uma prece? Querido Pai, nós te agradecemos pelo estudo de hoje. Senhor, abençoa-nos para que entendamos que só através do Teu Filho temos a salvação das nossas almas e a libertação dos nossos erros. Abençoa essa pessoa que está assistindo este estudo, que na vida dela haja muita paz, muito amor e a presença sem limite do Teu Espírito Santo. Dá-nos um dia feliz na Tua presença e na proteção dos Teus anjos, eu te peço por Teu Filho. Amém. Um beijo muito carinhoso, fica com Deus e nos encontramos no próximo Meditando para mais um estudo da Palavra de Deus.